Fala galera do clube, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Eu sou Yasmin Souza e este é um episódio da série Pocket Pill, uma série que em pouco tempo vai te entregar muito conteúdo. E o tema de hoje são os pontos principais, os pontos que nós achamos mais importantes das últimas diretrizes brasileiras de cardiologia publicadas agora nesse último final de semana no Congresso Brasileiro de Cardiologia de 2025. Vamos falar um pouco sobre a diretriz de fibrilação atrial, dislipidemia, hipertensão e de dor torácica. Começando pela diretriz de fibrilação atrial, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é a mudança no passo a passo da cardioversão elétrica. Nós sabemos que nos pacientes estáveis, o tempo desde o início dos sintomas é decisivo ali para a tomada de decisão. E é aí que nós temos a novidade, pessoal. Agora o tempo de corte é de 24 horas, ou seja, se os sintomas têm menos de 24 horas, a cardioversão elétrica ela é possível após o início da anticoagulação. Mas, se já se passaram mais de 24 horas, ou se o tempo é indeterminado e não houver um ecocardiograma transesofágico disponível, o paciente ele deve ser anticoagulado por 3 semanas antes da cardioversão. Agora, pessoal, se lembrem que se for anticoagular com varfarina, esse período só começa a contar a partir do primeiro INR na faixa, ou seja, ali entre 2 e 3. Atenção também a outros detalhes. O primeiro detalhe é que nos pacientes com prótese mecânica ou estenose mitral importante, eles sempre devem seguir a estratégia, o fluxograma dos pacientes com mais de 24 horas, mesmo que os sintomas pareçam ter começado há pouco tempo, tá? Um outro ponto é que homens com CHA-DIS-VA igual ou maior a 2 e mulheres com score igual ou maior que 3 que apresentem sintomas entre 12 e 24 horas, eles também têm que entrar na conduta mais cautelosa, ou seja, naquele fluxograma dos pacientes com mais de 24 horas. Isso mudou em relação às versões anteriores. Antes, o ponto de corte era de 48 horas. Um outro ponto, e eu já falei, né? Chá-de-Sva, prestem atenção, que agora o score é Chá-de-Sva e não mais Chá-de-Svask, que aqui agora nós retiramos o critério isolado de sexo feminino. E existem situações em que a anticoagulação ela vai ser indicada independentemente do Chá-de-Sva. E nós já sabíamos quais são essas situações: amiloidose cardíaca, cardiomiopatia hipertrófica e hipertireoidismo. Outro ponto prático é que em pacientes com clearance de creatinina entre 15 e 30, o anticoagulante de escolha passa a ser a apixabana. Agora passando para a diretriz de dislipidemia, uma diretriz sensacional, todas estão muito boas, né? Essa diretriz, ela trouxe uma visão além do LDL colesterol. Nós devemos agora dar atenção também ao colesterol não HDL, que é um colesterol que estima a quantidade total de lipoproteínas heterogênicas, especialmente naqueles pacientes que têm triglicérides elevados. A apolipoproteína B, ela ganha destaque porque mede diretamente as partículas heterogênicas e ajuda muito em pacientes com diabetes, obesidade ou síndrome metabólica, em que o LDL isolado pode subestimar o risco, tá, pessoal? Outra recomendação importantíssima é a dosagem da lipoproteína A, que deve ser feita pelo menos uma vez na vida, já que ela é geneticamente determinada e aumenta o risco cardiovascular, mesmo naqueles pacientes com LDL baixo. Um outro ponto dessa diretriz é sobre a PCR ultrassensível, que quando estiver num valor acima de 2 indica estado inflamatório e ajuda a refinar a estratificação de risco, especialmente nos casos intermediários. Para calcular o risco, a diretriz recomenda agora o uso do score Prevent, que estima não apenas o risco de eventos ateroscleróticos, mas também o risco de insuficiência cardíaca e o risco cardiovascular total em 10 e 30 anos. Agora, a diretriz também traz outros pontos que
que nos ajudam ali a estratificar, que são os exames complementares. Vou trazer aqui dois para vocês. O primeiro é o score de cálcio coronariano, que é útil principalmente em pacientes entre 40 e 79 anos com risco intermediário. Se o score de cálcio for zero, não é indicação de estatina, mas se ele for maior ou igual a 1, devemos considerar a estatina de moderada ou alta potência. O segundo exame é o Doppler de carótidas, porque ele também vai te guiar se há ou não a presença de placa carotídea. E se tiver a presença de placa carotídea, nós temos aí um aumento da estratificação. Quero lembrar que a espessura médio-intimal não é recomendada para esse fim, tá bem? Outro ponto que chama a atenção nessa diretriz é uma postura mais agressiva no tratamento. A partir da categoria de alto risco, já se recomenda iniciar terapia combinada com estatina de alta potência e ezetimibe. O uso do anti-PCSK9 pode ser considerado para pacientes de muito alto risco e é recomendado como terapia inicial nos pacientes de risco extremo. Yasmin, quem são esses pacientes de risco extremo? São aqueles com múltiplos eventos coronarianos maiores ou um evento maior associado a dois ou mais critérios de alto risco. Outro ponto importante dessa diretriz que houve mudança foi em relação à meta de LDL. Ali na classificação de risco extremo, o LDL ele deve ter um alvo abaixo de 40. Já para o baixo risco, ele tem que ser abaixo de 115. E vale lembrar, pessoal, que para pacientes que já atingiram as metas de LDL e colesterol não HDL, nós podemos usar as metas de ApoB como alvo adicional, tá? Agora vamos passar para a diretriz de hipertensão arterial. O grande destaque dessa diretriz foi a ênfase em iniciar o tratamento já com um comprimido único que combine classes medicamentosas, aquelas classes preferenciais. Para a maioria dos pacientes, então, a recomendação é começar com a associação de duas classes em comprimido único, o que vai aumentar a eficácia e, obviamente, melhorar a adesão. As classes preferenciais seguem as mesmas: inibidores de enzima conversora da angiotensina ou bloqueadores do receptor de angiotensina, diuréticos tiazídicos ou similares e os bloqueadores de canal de cálcio. Quando há necessidade de uma quarta escolha, a opção continua sendo a espironolactona pela diretriz brasileira de 2025. Se, em casos de intolerância à espironolactona, podemos considerar a eplerenona. Ponto agora que gera muita dúvida e mandam muitas perguntas para a gente. E os beta-bloqueadores? Eles permanecem reservados para situações específicas, como insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, arritmias, doença arterial coronariana, pacientes hipertensos que estão em hemodiálise e casos especiais, como pacientes com enxaqueca, com tremor essencial e com varizes esofágicas. Entre as novidades, também vieram algumas novas estratégias medicamentosas. Foi citado o sacubitril/valsartana, que mostrou redução significativa da pressão central, da pressão de 24 horas e pressão noturna, até com reversão do descenso noturno. Essa associação está indicada para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A segunda medicação foi a finerinona, um antagonista não esteroidal dos receptores mineralocorticoides, que mostrou reduzir tanto eventos renais quanto cardiovasculares em pacientes diabéticos, quando adicionada já ali a inibição máxima do sistema renina-angiotensina. O seu efeito antihipertensivo é menor que o da espironolactona, mas ela tem um perfil de segurança melhor. E olhando para o futuro, a diretriz trouxe outras medicações. Quero citar aqui o Baxdrostat como uma perspectiva promissora que recentemente no Congresso Europeu de Cardiologia foi apresentado e publicado o estudo que avaliou essa droga e foi um estudo positivo com uma redução expressiva da pressão arterial sistólica. Outro ponto da diretriz de hipertensão que eu quero trazer aqui para vocês é o manejo das crises hipertensivas. A definição segue como pressão sistólica maior ou igual a 180 e ou diastólica maior ou igual a 110. O ponto-chave é diferenciar emergência hipertensiva
que é quando temos lesão de órgão-alvo, da simples elevação importante da pressão, que é quando não temos lesão de órgão-alvo. Nós não temos mais o termo urgência hipertensiva. Nas emergências hipertensivas, o tratamento ele continua devendo ser intensivo, com metas de redução ajustadas conforme a situação, né? Se é uma dissecção de aorta, se é um edema agudo pulmonar. Já, atenção, que quando não há uma lesão aguda de órgão-alvo, a redução ela deve ser gradual, não há pressa, né? Com acompanhamento ali ambulatorial precoce dentro dos próximos 7 dias. E, para finalizar essa diretriz de hipertensão, vale lembrar que existem situações em que ainda se pode iniciar o tratamento com a monoterapia. Quais são esses casos, Yasmin? Os pacientes idosos com mais de 80 anos ou idosos frágeis, pacientes com hipertensão estágio 1 e risco cardiovascular baixo, aqueles pacientes com hipotensão ortostática sintomática ou até mesmo aqueles pacientes que têm uma sistólica entre 130 e 139 e uma diastólica entre 80 e 89, mas que são alto risco, tá bem? Para finalizar, mas não menos importante, vou falar aqui da diretriz de dor torácica, que trouxe muita informação prática, vários fluxogramas, imagens belíssimas. Vou confessar que foi a minha favorita. O fluxograma inicial, os fluxogramas iniciais, né, foram fluxogramas mais claros, bem estruturados, que reforçaram a necessidade do eletrocardiograma realizado e interpretado em até 10 minutos após a chegada do paciente. E esse eletrocardiograma ele deve ser repetido a cada 10 a 20 minutos, se houver instabilidade ou se o paciente persistir com sintomas. Traz ainda o uso do tele-ECG com laudo em menos de 5 minutos, também aí como uma recomendação para agilizar a triagem. Trouxe critérios de instabilidade bem definidos para esses pacientes com dor torácica. Quais critérios são esses? Dor persistente, alterações eletrocardiográficas limítrofes, congestão pulmonar aguda, instabilidade hemodinâmica ou elétrica, e esses pacientes precisam de um manejo imediato, com monitorização contínua, suporte avançado e avaliação seriada de troponina. Já falando da troponina, foi uma diretriz que consolidou a troponina de alta sensibilidade como exame padrão, né? Ela enfatiza que a CKMB e outros marcadores não devem ser usados para o diagnóstico de infarto, pois a troponina ela tem maior sensibilidade e especificidade. Essa diretriz ainda usou scores de riscos atualizados. O Heart Score ele ganhou destaque como uma ferramenta prática de estratificação e, quando associado à angiotomografia coronariana, mostrou boa capacidade prognóstica, principalmente, pessoal, naqueles pacientes de risco intermediário. Um outro ponto de destaque foi o destaque para os exames de imagem, principalmente o POCUS, enfatizando, valorizando o ecocardiograma point of care, principalmente para diferenciar diagnósticos como tamponamento, tromboembolismo pulmonar e dissecção de aorta. Um outro ponto importante dessa diretriz foi a orientação da alta precoce com segurança. Então, pacientes sem infarto confirmado, com heart score menor que 4, sem DAC conhecida e sem diagnósticos alternativos graves, podem ter alta hospitalar segura após avaliação adequada. Um outro ponto ainda dessa diretriz que eu quero trazer aqui para vocês e que é fundamental é a grande mudança em relação aos equivalentes do supra-DST, que são padrões eletrocardiográficos que também indicam oclusão coronariana aguda e que devem ter o mesmo tratamento do infarto com supra e que trazem esse olhar, né? Acendem essa red flag da necessidade de, ou seja, não basta olhar o traçado e concluir que não há supra, né? É preciso reconhecer os equivalentes ao supra-DST, porque eles representam o mesmo risco. E quais são esses padrões? O infra-DST em V1 a V3, que vai te acender um red flag para realizar as derivações complementares de V7 a V9, tá? E
um supra de pelo menos meio milímetro em qualquer uma dessas derivações V7 a V9 já fecha o diagnóstico de infarto com supra posterior. O segundo padrão é o padrão De Winter, caracterizado por ondas T apiculadas, simétricas, precedidas por depressão ascendente do segmento ST. As ondas T hiperagudas, que elas são ali, né, o sinal de precoce que muito provavelmente vai evoluir para um supra-DST. O quarto sinal, o padrão de Aslanger. E o quinto sinal, o bloqueio de ramo esquerdo com critério de Sgarbosa positivo. A mensagem é clara dessa diretriz. A gente não pode esperar apenas o supra-DST clássico para agir. Temos que saber esses padrões adicionais, esses equivalentes, porque eles também significam artéria culpada ocluída e precisam de reperfusão imediata. Por fim, vale correlacionar, né, todas essas diretrizes. Todas as diretrizes, elas trazem uma mensagem comum, que na verdade é simplificar o cuidado, que foi o que nós do Clube da Cardio percebemos, né? Por exemplo, na de hipertensão, isso é traduzido pelo comprimido único combinado, na de dislipidemia, pela estratégia de iniciar tratamento mais agressivo de forma direta, na defibrilação atrial, preferência clara dos DOACs e definição de critérios objetivos de anticoagulação e cardioversão, e na de dor torácica pelo uso de algoritmos rápidos, objetivos, baseados em troponina e imagem. Então, para tentar realmente facilitar a nossa prática. Quero trazer aqui 6 mensagens, 6 take-home messages para vocês, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje. A primeira é que na fibrilação atrial, o corte agora para cardioversão elétrica é 24 horas e não mais 48 horas. Segundo ponto, o score passa a ser Chades-VA e não mais Chades-VASC. Terceiro ponto, em dislipidemias precisamos olhar além do LDL, incorporar ApoB, lipoproteína A e PCR ultrassensível. Ainda em dislipidemias, quarto ponto, metas mais agressivas e início precoce de terapia combinada. Quinto ponto, em hipertensão, comprimido único, combinações em baixas doses e uma perspectiva aí de novas medicações em breve. E para finalizar, a última mensagem na dor torácica, ECG em até 10 minutos, uso sistemático de troponina, realizar scores de risco naqueles pacientes duvidosos principalmente, e exames de imagem para definir conduta, principalmente nos de risco intermediário. Espero que vocês tenham aproveitado essa Pocket Pill. Uma boa semana para todos vocês e até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.